estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu sei, sempre estás comigo.
Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you.
onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado. Te levo comigo, amado. Te levo comigo, te levo comigo, amado. Nós reconhecemos que não podemos ir a lugar nenhum sem você. Moisés um dia perguntou para o Senhor, falou, Senhor Jesus, não nos deixe ir sem um compromisso. Alguns discípulos olharam para o Senhor uma vez e disseram, Senhor, para onde nós iremos se só tem as palavras de Deus? Pai, leva-nos a esse entendimento. Sem você, os outros povos nos diferenciarão. Sem você, o que nós temos de diferente sem você? Lugar nenhum queremos, lugar nenhum podemos ir sem você. Mas por onde nós formos, nos acompanhe. Venha conosco, Jesus. Por onde o Senhor nos guiar, Pai. Nós não queremos que anjos nos guiem, nós queremos que o Senhor nos guie, Jesus. Nós queremos que o Senhor nos guie, Pai. Que a tua presença esteja conosco, Senhor. Pai, pois a terra prometida sem a sua presença não faz sentido. O cumprimento das promessas sem a tua presença não faz sentido. Se eu receber as bênçãos do Senhor sem a tua presença não faz sentido. Como Moisés entendeu isso, nós queremos também entender, Pai. Leva-nos, Jesus, por onde o Senhor quiser, mas contigo. Não queremos ir sozinhos, Pai. Nós nos pedimos, nós te pedimos, leva-nos contigo. Leva-nos contigo. Eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado.
Você vai me trazer? Tá. Deixar isso aqui com você também. Vou só pegar ali o suporte já. Valeu, mano. Amém, gente? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão com sono? Eu tô, gente. Orem por nós. O John e o Samuel estão fazendo um complô contra a gente. Os dois não dormem já tem algumas noites. Mas Deus dá força. A Tamires ficou em casa porque ela estava muito, muito cansada, tadinha. E isso faz parte, né? Samuelzinho tá aprendendo a dormir. O pessoal fala que até, se eu não me engano, eu vi um post no Instagram, que até os 6 ou 7 anos a criança regula o sono. Então eu falei para a Tamires, existe esperança, faltam 6 anos. Não, quase lá. Mas amém, mas é um privilégio, né? É um sacrifício bom. Ok, eu falo aqui. Nós estamos na nossa série, gente, hoje é a última ministração, né? Depois de longas 7 semanas, nós estamos falando sobre os fundamentos da fé, aquilo que a igreja primitiva considerava a coisa mais básica que todo cristão deveria saber. Se a pessoa não dominasse esses 6 pontos que o autor de Hebreus apresenta, If somebody did not know these 6 points that the author of Hebrews presents to us, o autor de Hebreus, no capítulo 5, vai dizer que eles seriam considerados bebês recém-nascidos na fé. the author of Hebrew in chapter 5, he would say that they're newborns in faith, Porque esses 6 pontos são as coisas principais e as coisas mais básicas do Evangelho. because these 6 topics are the most important in the gospel. Então nós estamos nessa jornada de 7 semanas buscando a maturidade na doutrina de Cristo no Evangelho. So we're in this path of 7 weeks of where we're trying to mature in faith and in the gospel. E eu não sei se você percebeu até agora que todos os assuntos eles se conectam. And I don't know if you understood or if you noticed, but all of these topics, they come together. Então nós falamos sobre o arrependimento de obras mortas, So we spoke about the repentance of Dead works. dead works, a fé em Deus, the faith in God, os batismos, né, o ensino de batismos, the teaching of baptisms, a imposição de mãos. laying of hands, Aí semana passada nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. and last week we spoke about the resurrection of the dead. E nessa semana nós falaremos sobre o último tópico, que é o juízo final. And in this week we'll speak about the last topic, which is the eternal judgment, O tópico mais difícil, né? the hardest one, Porque é um assunto que nós, sempre que possível, evitamos. It's a topic that every time we can, we avoid it. Só que o autor de Hebreus vai dizer que isso é uma coisa fundamental. But the author of Hebrews, he says this is something of the foundation. E se você, provavelmente já está cansado de escutar isso, And you're probably already tired of hearing this. mas o autor de Hebreus ele está dando um resumo, gente. But the author of Hebrews, he's giving a summary. Ele está dando 6 pontos, He's giving 6 points, 6 topics como aquela comunidade of how that community deveria discipular outras pessoas. should disciple other people. Nós falamos disso, Jesus nunca nos chamou para fazer convertidos, So we spoke about this. Jesus never called us to make converts. Jesus nos chamou para fazer discípulos. He called us to make disciples. Só que nós não pregamos o nosso evangelho. But we don't teach our gospel. Nós pregamos, Paulo vai falar em Romanos 1, o evangelho de Deus. Paul goes on to say we preach the gospel of God. Então a mensagem é de Deus. So the message is from God. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizendo, olha, nós não adulteramos a mensagem do Senhor. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, nós não adulteramos a mensagem do Senhor. So in 2 Corinthians, Paul says we don't adulter or we don't change the word of the Lord. 1 Coríntios ele vai dizer, aquilo que eu recebi do Senhor também compartilhei com vocês. He says, what I received from the Lord, I also share with you. Então não é uma mensagem nossa. So it's not our message. Deus não quer saber qual é a minha opinião sobre o evangelho. God doesn't want to know my opinion about the gospel. A minha função, o meu papel, My function, my duty é saber o que Deus tem a dizer sobre o evangelho. is to know what
evangelho. At the end of the day, nothing is the gospel. Porque se eu acho que o evangelho é X, Because if I think the gospel is X, o Nelsinho acha que é Y, and he thinks it's Y, e aí o Gabriel acha que é Z. and Gabriel thinks it's Z, Então, no final das contas, se tudo é verdade, nada é verdade. so at the end of the day, if everything's truth, then nothing is truth. Então, o autor de Hebreus está comunicando àquelas pessoas, àquela comunidade, So the author of Hebrew, he's communicating this truth. qual que é o passo a passo para conhecer a mensagem do evangelho de What is Deus. the step by step to know the gospel of the Lord? Então, se você nunca ouviu a respeito desses 6 tópicos, So if you've never heard of these 6 topics, ou se você nunca pregou sobre esses 6 or tópicos, if you've never preached on these 6 topics, ou não só pregou, mas não compartilhou com outras but not pessoas, just preach, but share with other people, então provavelmente você não compartilhou ou não recebeu a mensagem completa do evangelho. so you probably didn't share or you didn't receive the entire message of the gospel. Paulo, em Atos 17, ele chama os líderes os presbíteros da igreja de Éfeso, So Paul, he calls the leaders of the church, e ele vai dizer, olha, hoje eu lavo as minhas mãos perante o Senhor, and he says, today I wash my hands in front of the Lord, porque eu tenho a consciência limpa de que eu comuniquei a vocês todo o desígnio, ou seja, toda a totalidade da mensagem de Deus. that I can wash my hands and I have a free conscience that I preach the entirety of the gospel. Então nós falamos a respeito disso. Quando você for evangelizar, So we're speaking about this. So when you go to preach the gospel, muito mais do que só uma plaquinha Jesus te ama, more than just a sign saying Jesus loves you, você precisa saber trilhar esse caminho que o autor de Hebreus nos comunica you have to know how to walk this path that the author of Hebrew shares with us para apresentar a mensagem de Deus. so that you can share the gospel of God. Então nós falamos já sobre os 5 pontos, nós vamos falar sobre o último. So we've spoken about the 5 topics, now we have the last one. Como eu disse, esse é o mais difícil, né? Porque esse é o que nos toca profundamente. And like I said, this is the hardest one because this is the one that touches us internally. Que o autor vai dizer o juízo eterno de Deus. The author goes to say the eternal judgment of God. E geralmente a gente para na mensagem de amor e da graça de Deus. And usually we stop at the love and grace part of God. E a gente precisa entender que uma coisa não cancela a outra. And we have to understand that one thing does not cancel the other. Jesus ser amoroso. Jesus being loving. E aí 1 João, o apóstolo João vai dizer isso, que Deus não só expressa amor, mas ele é a própria essência do amor. And in 1 John goes on to say that God doesn't just express love, he is love. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que Deus também é juízo. But when we look at scripture, we also see that God is judgment. O autor de Hebreus vai dizer que Deus é um fogo consumidor. The author of Hebrews goes on to say that God is a consuming fire. E nós precisamos conseguir And we need to be able to entender e processar essas duas realidades, understand and comprehend these 2 truths, sabendo que uma não cancela a outra. knowing that one does not cancel the other. Então, no nosso caso, nós que somos humanos, So in our case, us that are humans, ou nós somos misericordiosos, either we're merciful ou nós queremos justiça. or we want judgment. Nós não conseguimos exercer os dois. We cannot do both. Mas Deus, porque Ele é santo e Ele é único, But God, because he's holy and he's one, Ele consegue exercer misericórdia de forma justa he can have mercy with justice e justiça de forma misericordiosa. and justice in a merciful way. Então, para que nós possamos falar a respeito do juízo eterno, So now that we can talk about the eternal judgment, eu quero te dar só um plano de fundo, I just want to give you a background como que tanto a ressurreição dos mortos, que nós falamos na semana of passada, what the resurrection of the dead quanto a mensagem do juízo eterno, and the eternal judgment, elas eram um ponto central da mensagem apostólica da igreja primitiva. how they were pivotal points in the message of the old gospel. Então, em Atos, eu não me lembro se é 25 ou 26, mas Paulo está pregando para o rei Agripa, So Paul is preaching to the King Agrippa, e aí ele vai dizer, olha, rei, eu estou em cadeias and so he goes on to say, I'm in prisons porque eu prego não só o amor de Deus, because I preach not only the love of God, eu também prego o amor de Deus. I also preach the love of Mas ele vai God. dizer, olha, rei, eu estou preso porque primeiro eu prego a ressurreição dos mortos, He says, but I'm in prison because I preach the resurrection of the dead, e eu prego também a inclusão dos gentios. and I also preach the inclusion of the Gentiles. E aí quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, And when Paul goes on to preach about the resurrection of the dead, que Jesus está retornando para ressuscitar os mortos, that Jesus is coming back to resurrect the dead, tanto os ímpios quanto os justos. all the unjust and the just,
E Deus vai dar a recompensa para cada um de acordo com as suas obras. And God is going to reward them, each one according to their deeds. Paulo está falando, olha, é por causa dessa mensagem que eu estou preso. And he's saying it's because of this message that I'm in prison. E nós falamos disso na semana passada. Qual foi a última vez que você foi na igreja que a mensagem, o tema central, era a ressurreição dos mortos? And we preached last week and we asked, when was the last time you went to a Sunday service? And the message was the resurrection of the dead. 1 Coríntios 15, Paulo ele entrelaça o evangelho que ele pregou com a ressurreição dos mortos. In 1 Corinthians 15, Paul goes on to tie in together the resurrection of the dead with the gospel. Mas um outro tópico que nós vimos, né? Então, o autor de Hebreus sempre coloca em pares. Então, você precisa se arrepender das suas obras mortas e ter fé em Deus. So the author, he ties it always in pairs. So it's the repentance of dead works and the faith in God. Então, você se batiza no nome de Jesus e recebe a imposição de mãos, que é a comunicação do Espírito, e ele coloca isso junto. So then the next pair is you get baptized and now you get the laying of hands. E o último par que ele apresenta é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. And the last pair is the resurrection of the dead and the eternal judgment. Porque essas realidades caminham juntas. Because these realities, they walk together. Então, se você não entende que existe de fato, como nós falamos na nossa primeira mensagem, do arrependimento de obras mortas, So if you understand that there's the resurrection of the dead, que todas as escrituras, todo o Antigo Testamento, eles têm como fundamento, além da apresentação do Messias, if you understand that the Old Testament has, other than just the presentation of the Messiah, tema muito central também que nós vemos em todos os profetas. another center message of Nós the, vemos nos escritos de Moisés, no Pentateuco, Pentateuco em inglês? in the Torah, In the the Torah. Torah, There we go. Então, o que nós vemos é que existe um dia, que é chamado o Dia do Senhor, So what we see is there is a day, the day of the Lord, onde Deus está vindo trazendo juízo where God is coming to bring judgment, e trazendo julgamento sobre toda a criação. and he's bringing judgment over all creation. E isso deveria causar temor no coração do povo de Deus. And that should cause fear in our hearts. E não é medo, é temor. And it's not fear, it's fear. In Portuguese, there's a difference. Mas quando nós olhamos para Provérbios, o autor, Salomão, vai dizer que a base do conhecimento de Deus é o temor. So in Proverbs, we see King Solomon saying that the base of the foundation of wisdom is the fear of the Lord. Então Deus está vindo em juízo, o dia do Senhor está se aproximando, é o que Sofonias 1 vai dizer. So the day of the Lord is coming and God is coming in judgment. Então qual que é o nosso posicionamento como aqueles que receberam a mensagem do Evangelho? So where do we stand as people who received this gospel? Primeiro, nós respondemos ao Evangelho em arrependimento. First, we answer to the gospel with the repentance of dead works. Mas nós vimos que nós não podemos resolver o nosso problema, nós precisamos de um Salvador. But we see that we cannot solve our problem. We need a Savior. Então a nossa demonstração, a nossa resposta a essa mensagem é que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, o único Salvador. So the answer to that question is we deposit our faith in God, our Savior. Então, por causa disso, nós tornamos isso público. A nossa confissão pública é nós nos imergimos nas águas, nós nos batizamos em nome de Jesus. And so since we deposit our faith in the Lord, we answer that publicly, saying that we baptize as a public showing that we believe in Jesus. E assim como Moisés fez com 70 anciões, que ele impôs a mão sobre eles, comunicou o seu espírito, agora o Messias, através do seu trabalho, do seu sacrifício, comunica o seu espírito a nós, o povo da aliança. Okay, so just like Moses did with the 70, he laid his hands over them to share the Spirit. We do the same now with the laying of hands after baptism. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, como assim vocês só se batizaram no batismo das águas de João? And that's why Apostle Paul, he goes on to say, what do you guys mean you guys only had the baptism of water of John? E ele impõe as mãos para que eles recebam o Espírito. And he lays hands so that they may receive the Spirit. Porque João Batista já havia comunicado, eu batizo vocês com as águas, mas estou preparando o caminho para aquele que vai batizar com o Espírito. Because John the Baptist said, I am the one who baptizes with water, but there will be one that will baptize with the Spirit. E aí nós recebemos o Espírito, a presença de Deus habita em nós. And so we receive the Spirit, and the Spirit of the Lord lives within us. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o Espírito é a garantia da promessa vindoura de Deus para nós. And in 1 Corinthians, Paul goes on to say that the Spirit is the promise of God that he will come back. É o selo que Deus nos marcou. It's the seal that God marked in us de uma promessa futura. Of a future promise. E que promessa é essa? And what's this promise? Quando nós ressuscitarmos com o Senhor, when we resurrect with the Lord, aí João vai dizer que a nossa vida será manifesta também quando ele vier.
John goes on to say that our life will be manifested when he comes, E nós viveremos eternamente na presença de Deus, isso é vida eterna. and we will live eternally with God, and that's eternal life. Então eu não sei se você percebeu, o autor de Hebreus ele está construindo o que é a mensagem do Evangelho. So I don't see if you noticed, but the author of Hebrews, he's building on this message. E aí nós chegamos no ápice, que é o juízo final. And we come to the pivotal point, which is eternal judgment. Porque todo judeu sabia, o dia do Senhor vem aí. Because every Jew knew the day of the Lord is coming. Então se você não entende essa realidade, você não entende o Evangelho. So that if you don't understand this reality, you don't understand the gospel. Porque todas as parábolas de Jesus, elas se baseiam nessa realidade. Because all of the parables of the Lord, they base themselves in this message. Nós poderíamos ir parábola por parábola, nós não vamos ter tempo. We could go parable by parable, but we don't have enough time. Mas eu quero ler com vocês a parábola de Lucas 16. But I'd like to read the parable of Luke 16. Na verdade, gente, por questão de tempo, eu vou só resumir, leia em casa. Actually, just for the sake of time, I'll summarize this, but read it at home. Mas a minha intenção de te mostrar que esse fundamento do dia do Senhor, da recompensa eterna, But it's my intent to show you that the day of the Lord, this reward, era o fundamento de todos os ensinamentos de Jesus. is the foundation of all the teachings of Jesus. Então em Lucas 16, Jesus vai contar uma parábola que para mim sempre foi difícil de entender. So in Luke 16, Jesus is going to talk about a parable that it was always hard for me to understand. Porque Jesus vai contar a parábola de um administrador, Because Jesus goes on to talk about an administrator, que o seu rei, o rei desse administrador chama ele e fala, olha, eu vou fazer uma prestação de contas com você. because the king of the king above this administrator, he calls him and says, I'm gonna prestação de conta. I'm gonna calculate with you here. Okay, Boa. there we go. Então, o rei vai chamar esse servo e todos os bens que o rei confiou na mão desse servo, ele vai pedir. So the king is gonna call, and everything that he trusted to this administrator, he's gonna ask them. Eu tô pensando em outra palavra sinônima de prestação de contas, mas He's trying to think of a different word. No, but it's okay. I can. Prestação de contas. Yeah, Então, we'll explain it. Então pensa, gente, esse é o contexto que Jesus está falando. So this is the context that Jesus is talking about. E aí ele vai dizer que esse administrador, sabendo que ele ia precisar prestar contas, And so he's talking to this administrator, knowing that he has to answer back. e porque ele lidava com as coisas do rei de forma injusta, And because he dealt with the king's things in an unjust way, ele chama todo mundo que deve o rei. he calls everyone who owes to the king. Ele fala, ó, você deve aí, vamos contextualizar, né? Você deve $100, coloca 50. Let's give it context. You owe $100. Se você deve 70, coloca 30. If you owe 70, say 30. E aí, né, o intuito de Jesus é dizer o seguinte, olha, se até os infiéis, os ímpios, lidam de forma sábia, né? Eles lidam com as coisas de forma sábia. And so Jesus' intent is to say that even us humans, that we are unjust and we deal with these things in a wise way, Quanto mais deveriam ser os filhos da luz, né? O povo da aliança de Deus. even more the sons of light, the sons of God. Então ali Jesus não está dizendo para a gente, né, que nós deveríamos ser mais espertos do que essa pessoa e agir de forma injusta. So Jesus is not saying that we have to be smarter than this other person and act unjustly. Porque o ponto de Jesus com essa parábola é o seguinte. Because the point of Jesus with this parable is the following. Ó, o rei chamou esse rapaz para prestação de contas. The king called this administrator to answer back. Pensando no seu futuro e em fazer amizade, And thinking about his future and making friends, ele alivia, né, a dívida das outras pessoas. he alleviates the burden of the other people. Por quê? Porque para ele tudo que ele tem é essa vida. Why? Because everything he has is just this life. Então se ele precisar fugir do rei, ele pelo menos tem amigos. So if he needs to run from the king, at least he has friends. Então quais são os dois ensinamentos de Jesus? So what are the two teachings of Jesus? Primeiro, nós como filhos da luz, First, us as sons of the light, que sabemos que temos essa realidade de que Deus está vindo e ele vai pedir uma prestação de contas, that understand that Jesus is coming and we will have to answer. nós deveríamos lidar com as coisas dessa vida We should take care of things in this life, pensando na vida por vir. thinking about our eternal life. Então nós vamos, né, negociar, nós vamos viver essa vida So we're going to negotiate, we're going to live this life, sabendo que um dia o nosso rei vai pedir prestação de contas, knowing that one day our king is going to ask us, e a coisa mais sábia e mais inteligente que a gente pode fazer and the wisest thing we can do não é viver só por essa vida.
is to live not only for this é life, viver em prol da vida por vir. it's to live for the eternal life that is to come. Então, em Mateus 19, Jesus chamou o jovem rico. O jovem rico se apresenta a Jesus. So in Matthew, the rich young man, he comes and presents himself to Jesus, E aí ele pergunta, Jesus, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? and he asks Jesus, "What do I have to do for me to heir eternal life?" E lembra que nós falamos disso na semana passada, a vida eterna na perspectiva bíblica não é ir morar no céu. And like we spoke last week, eternal life is not just for us to go live in heaven. É ressuscitar e viver no reino de Deus, na restauração da criação que todos os profetas falavam. It's for us to resurrect and for us to live in the creation of God along with him in the new heaven. Jesus vai dizer, olha, obedeça os mandamentos, você sabe quais são os mandamentos. And he's saying, follow all the commandments. E aí ele vai dizer, não, tudo isso eu já tenho feito. And he says, no, I've done all that. Aí Jesus vai dizer, olha, falta para você uma coisa. And Jesus goes on to say, you're missing one thing. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. Go, sell everything you have, give it away, and come follow me. Seja um discípulo meu, ou seja, viva o estilo de vida que eu vivo. Be a disciple of mine, live a style of life as mine. E Jesus não está falando isso porque ele é contra a riqueza. And Jesus is not saying that because he's against wealthy people. O que Jesus está mostrando para aquele jovem rico What he's showing to that young man é que o melhor investimento que ele poderia fazer, is that the best investment he could make, que não é só sobre dinheiro, é sobre a vida, which is not just about a financial state, it's about life, é gastar essa vida em prol de Jesus. is to spend this life for Jesus. E Jesus estava chamando aquele discípulo, aquele jovem rico para ser um discípulo. And Jesus is calling that young man to be a disciple. E faz as contas, todos os discípulos de Jesus morreram de forma, não agradável. And think about it, all of the disciples of Jesus had, unfortunately, a bad death. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, a melhor coisa que você pode fazer, So in other words, Jesus is saying the best thing you can do, o melhor investimento é your best investment is gaste essa vida spend this life em prol da vida eterna. for your eternal life. Porque você sabe que de fato existe uma vida eterna, uma ressurreição dos mortos. Because you know there is eternal life, the resurrection of the dead. Toda a igreja, não só a igreja, mas todo judeu conhecia isso. All the church, and not only the church, but all the Jews knew about this. Então, a Daniel 12 vai falar a respeito disso. So Daniel 12 goes on to speak about this. Então, o anjo Gabriel aparece para Daniel num contexto muito específico. So the angel Gabriel comes on and he speaks to Daniel in a very specific E ele vai dizer, olha, Daniel, naquele dia, And he goes on to say, Daniel, on that day, Deus vai ressuscitar os mortos, God is going to resurrect the dead, uns para juízo eterno some for eternal judgment, e outros para recompensa eterna. and some for eternal reward. Então, todo judeu já sabia disso. So every Jew knew that. Então, em outras palavras, todo o ensinamento de Jesus se baseia nisso. So in other words, all the teaching of Jesus is founded on this. É por isso que o apóstolo Paulo ele pode dizer em 1 Coríntios 15, gente, se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos de todos mais miseráveis. And that's why Paul in 1 Corinthians 15 goes on to say, if all of our hope is for this life only, then we're the most miserable ones. E ele vai dizer, olha, nós não vivemos, nós entendemos que nós vivemos nessa era corrompida pelo pecado. So we understand that we live this life corrupted by sin. Nós vamos enfrentar leves e momentâneas tribulações, We're going to face light tribulations, principalmente por causa do nome de Jesus. especially because of the name of Jesus. Porque se tem um povo que sofre é crente, Because if there's a type of people that suffers, it's mas ele vai dizer, gente, nada disso se compara com a glória que há de se revelar. But he says nothing here compares to the glory that is to come. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 2, desculpa, Paulo vai dizer isso. 1 Corinthians 2, Paul goes on to say. Nós já falamos que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não subiu à mente humana, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. What eyes haven't seen, ears haven't heard, that is what the Lord has prepared for those who seek him. E Paulo não estava falando que Deus tem uma bênção maior para você aqui. And Paul is not saying that God has a bigger reward for you here. E se Deus tiver, amém. And if God has one, it's okay. Mas a mentalidade apostólica ela era moldada para olhar para essa era por vir, da ressurreição dos mortos. But their mentality was molded to look to this eternal life that is to come. É por isso que o autor de Hebreus trata isso, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, como um fundamento. And that's why the author of Hebrews, he treats this as a foundation part. Então, por exemplo, depois na conversa de Jesus com o jovem rico, And so later, Jesus, when he goes to speak to the young rich man, e aí Jesus vai dizer, olha,
é mais fácil a camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus goes on to say that it's easier for a camel to go through a needle than for a rich person to come into the kingdom of E heaven. aí Jesus vai dizer, olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. And he says what is impossible for man is possible for God. E Jesus não está dizendo, olha, os ricos não serão salvos e os pobres serão. And Jesus is not saying that rich people aren't saved and poor people are. Tanto para o rico como para quem não é rico, Even for the rich or for the poor, nós nos encontramos na mesma situação. É impossível para que nós gerássemos vida eterna em nós mesmos. we're in the same situation. It's impossible for us to generate eternal life, just us. Mas nós falamos disso na fé em Deus, então através de Jesus é possível. So we spoke about the gospel in Jesus, the faith in Jesus. E aí, então, quando Pedro se vê uma pessoa que, né, no seu contexto, alguém que conhecia a lei, era um mestre da lei. So when Paul looks and he sees he's a master of the gospel, of Yeah. the law, sorry. E aí vai dizer, olha, alguém que é rico, que, né, que no nosso contexto seria muito abençoado. He says somebody who is rich, somebody who's very blessed. Na cabeça de Pedro é Deus, se o senhor não, né, na cabeça de Pedro, Jesus, se Deus não está com esse rapaz aí, In Peter's mind, if God isn't with this man que é abençoado, who is blessed, quanto mais a nós. even more us. E aí, aí Pedro vai dizer, então o que será de nós? So Peter goes on to say, what about us? Isso, então Jesus vai falar, olha, por causa da regeneração, da restauração de todas as coisas, quando o Filho do Homem retornar e se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, ou seja, vocês julgarão, né, as 12 tribos de Israel, e todos aqueles que tiverem deixado as suas casas, os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, filho ou campos, tudo que vocês tiverem nessa vida, né, em Lucas vai dizer isso, receberão 100 vezes mais na era por vir. Então, He just read Matthew 19, 27 through 30, so you can read it at home. então o meu ponto inteiro é te mostrar que esse tipo de mentalidade era o fundamento, né, da mensagem pregada por Jesus. So my intent is to show you that this foundation is where Jesus always started his gospel message. Então como que nós deveríamos responder à mensagem do Senhor? So how do we answer to the message of the Lord? Nós, como discípulos, seguidores do Messias, Us, as disciples of the Messiah, nós seguiremos o mesmo caminho de renúncia? we will follow the same path of renúncia. Nossa, renúncia. Você lembra? Renúncia. We will follow the same path of not focusing on earthly things. There we Boa. go. E nós focaremos naquilo que é eterno, na vida por vir. And we'll focus on everything that's eternal, everything that is to come. O que nós faremos com essa vida? What will we do with Nós this vamos life? gastar ela para a glória de Deus. We will spend it for the glory of God. Quem lembra em Romanos 12 que Paulo vai dizer, olha, não se conformeis com a mentalidade desse mundo, dessa era, In Romans 12, Paul goes on to say, do not conform to the mind of this world, mas se ofereçam como um sacrifício vivo diante do Senhor. but offer yourselves as a living sacrifice for the Lord. Porque qual que é a mentalidade de Paulo, né? Because what is the mentality of Paul? Quem lembra em Atos 17, Paulo está pregando lá em Atenas, In Acts 17, Paul is preaching in Athens, falando sobre o Deus desconhecido, and he's speaking about this unknown God, e aí ele começa a introduzir para os filósofos daquela época a ressurreição dos mortos. and he starts to introduce to the philosophers the resurrection of the dead. E qual que é a resposta deles? And what is their answer? Eles começaram a rir, por quê? Porque era impossível na filosofia grega And they started to laugh because it was impossible for the Greek philosophy, a ressurreição dos mortos. the resurrection of the dead. A mentalidade helenística, ela funciona de uma forma Their mentality, it works in a way, que aí você tem Aristóteles, você tem vários filósofos que falam a respeito disso, because you have Aristotle and a few other philosophers who speak about this, que a matéria é ruim. that material itself is wrong. Matter. Então a intenção, né, da filosofia era produzir um tipo de pessoa So the intent of philosophy was to make a person que, abrindo mão das coisas prazerosas e carnais dessa vida, that would let go of these joyful and good things of this life, alcançariam uma salvação da sua alma, onde a sua alma entraria nas regiões celestiais, no céu. your soul would reach this place in like a heavenly place, E aí você viveria, né, sem o seu corpo físico, que é completamente tomado pelo pecado. and you would live without this physical, this matter body of yours, which is bad.
E aí o que o Evangelho nos diz? So what does the gospel say? Não, gente, Deus não vai só salvar minha alma, No, God is not just going to save my soul, como Ele vai restaurar toda a criação, but He's going to restore all of e creation. Ele vai nos dar um corpo glorificado que não tem mais inclinação para o pecado, And He's going to give us a glorified body which does not have this inclination for sin, para que nós vivamos em uma nova terra. so that we can live in a new earth. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo em Romanos 12? So in other words, what is Paul saying in Romans 12? Não vivam como, né, o mundo aí fora, Don't live like the people out here que não acreditam nessa realidade de que Deus está voltando, that don't believe this reality that God is coming, que existe ressurreição that there is resurrection, e que existe juízo eterno. and that there is eternal judgment. Pensei em inglês, mas em prol disso, né, e por causa dessa realidade que está vindo, And in favor of this, because of this reality that is coming, gastem essa vida, ofereçam a sua vida em sacrifício ao Senhor. spend this life and offer this life for the Lord. Então, só mais um texto, né, para não ficar parecendo que não é bíblico. And just one more scripture, just so that it doesn't seem unbiblical. Então, toda a mensagem apostólica, ela se voltava, no fim das contas, para essa realidade. So all of the apostolic message would come back to this center. Deus está vindo em juízo, God is coming in judgment. Ele vai recompensar aqueles que viverem de acordo com a sua lei, He will reward those who live according to His law. e Ele vai julgar em juízo eternamente aqueles que rejeitarem a sua lei e a sua palavra. And He will judge eternally those who go against His word. Então, nós falamos de 2 Tessalonicenses 1, Paulo, a mensagem de Paulo é isso, gente, Jesus está vindo em ira. And we spoke about 2 Thessalonians 1, where Paul is saying God is coming with a wrath. A carta de Judas, ele vai dizer isso, né? Só tem um capítulo, ele vai dizer, acho que no verso 24 e 25. In Jude, I think it's verse 24, 25. Como prometeu o profeta a... Meu Deus, me fugiu agora. As promised Enoque. prophet Enoch. Deus está vindo em juízo para recompensar, Deus está vindo com suas míriades de anjos para recompensar aqueles que são justos, trazer juízo. God is coming with his army of angels to reward those who obeyed Him and for judgment who those who haven't. 2 Pedro. 2 Peter, Pedro está contestando, né, essa ideia de que eles começaram a duvidar. Tá, se o dia do Senhor está chegando, cadê esse dia do Senhor? Peter is contesting that idea of people where they're asking, if God is coming, where is He? Porque você está dizendo que Jesus veio, morreu, que ele retornaria, já se passaram anos e Jesus não retornou. Because you're saying Jesus came, He died, He resurrected, and He's coming, but it's been years and He still hasn't been here. E aí Pedro vai dizer, olha, eles perguntam, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como está desde o início da criação. Mas eles esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra, e essa era formada pela água, formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia de juízo e a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, querendo que não pereçam, mas que cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de forma santa e piedosa. And Peter's answer is 2 Peter 3, verse 4 through 11. Então percebe que toda a mensagem apostólica, ela voltava para essa realidade de que Deus está vindo em juízo? So notice that the apostles' message, it always came back to the center point where God is coming in judgment. Então quando nós nos rejeitamos a pregar essa mensagem, So when we reject this message or to preach this message, porque ela parece ser dura demais, because it seems too harsh, nós não estamos sendo fiéis com a mensagem do Senhor. we are not being faithful to the gospel of God. Nós não estamos como os apóstolos estavam fazendo, antecipando esse dia, We are not like the apostles who were before this day came, para que as pessoas pudessem dar uma resposta hoje. so that people could prepare for the answer they gave today. É o que o autor de Hebreus vai dizer, olha, se ouvires a voz do Senhor hoje. If you hear the Lord's voice today, Então nós precisamos, se nós queremos ser mensageiros fiéis, so if we'd like to be faithful messengers, nós vamos falar sobre a misericórdia do Senhor, we will speak about the mercy of God, o amor de Deus. the love of God. Paulo vai dizer em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco enviando Jesus para morrer no nosso lugar.
Paul says in Romans that God proves his love for us, sending Jesus to die for us. Mas nós não negligenciaremos essa realidade de que o dia do Senhor está chegando. But we will not neglect the truth that yes, the day of the Lord is coming. E Deus está contando conosco And God is counting on us para anunciar essa mensagem para aqueles que não a conhecem, to share this message with people who don't know para que eles possam responder. so that they may answer. Nós falamos disso, né? Isso demonstra o amor de Deus, é o que Pedro vai dizer. And we spoke about this. This goes on to show the love of God. Gente, Deus não voltou porque Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa. Guys, Jesus didn't come back so that he may give time so that creation may repent. Mas se nós, porque nós se consideramos mais amorosos do que o Senhor, But if we consider ourselves more loving than God, negligenciamos essa realidade, we neglect this truth, nós negamos para as pessoas we neglect for people o conhecimento, né, que elas precisam ter para que elas vivam essa vida the knowledge that they need so that they may live this life em prol dessa realidade de que Deus está vindo em juízo in favor of this reality that Jesus is coming in judgment. e que as consequências da forma como nós vivemos, ela repercutirá eternamente. And that the consequences of how we live today will repercute for all of eternity. Quem lembra da parábola que Jesus vai dizer dos talentos? Who remembers the parable of all the talents? Que aí Jesus vai dizer, olha, quem for fiel no pouco, So Jesus goes on to say, the person who is faithful in the little, sobre o muito eu colocarei. I'll put him with more. E aí, tá lá em Mateus 25, depois você pode ler. And that's in Matthew 25, you can read it. O contexto de Jesus não é de dinheiro. The context of Jesus is not money. A gente fala, né, geralmente quando alguém vai falar sobre dízimo, não, se você for fiel um pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Usually when we go to tithe or give offerings, somebody will use this scripture. E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa que menos Deus está interessado é no seu dinheiro. And let me tell you, one of the least things God is worried about is your money. E não que ele não tenha o seu lugar. And it's not that it doesn't have its place, Mas lembra que os fariseus queriam tentar Jesus e falar, tá, de quem que é essa moeda aqui? A gente tem que pagar imposto ou não? but remember that the Pharisees, they asked Jesus, so in this coin right here, should I pay God or not? E claro que era uma pergunta que eles queriam colocar Jesus numa saia justa. And obviously they were trying to get Jesus. Mas a resposta de Jesus, olha, dê a César, ou seja, se essa moeda tem o rosto de César, So what Jesus is saying, so if this coin has the face of Caesar, dê a César o que pertence a César, give to Caesar what Caesar owns. mas agora o homem que foi criado à imagem de Deus, But now the man that was created in the image of e God, que Deus deu o sopro de and vida, that God gave the breath of life, ele deveria pertencer ao Senhor. he should belong to the Lord. Então Deus não quer só o nosso dinheiro. So Jesus doesn't want your money. Deus quer o nosso coração, as nossas intenções, a nossa mente, He wants our heart, our intentions, our mind, a nossa força. our strength. Então, quando Jesus está falando sobre quem for fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, So when Jesus is saying, whoever is faithful with little, I'll give you more. o pouco que Jesus está falando é essa vida. The little that Jesus is speaking about is this life. Quem for fiel com o pouco que essa vida é passageira, Whoever is faithful with this little, which is this small life which will pass. a ciência vai dizer que uma média aí é de o homem morre mais cedo, né? Por que será? Science goes on to say the man, he usually dies earlier. Mas entre 70 e 80 anos é a média de que as pessoas vivem, né? But between 70 and 80 years is what somebody will live. Mas nada vai nos garantir que a gente chegue nos 80 anos. But nothing guarantees I'll make it to 70. Ou seja, o ponto de Jesus é seja fiel com essa vida passageira que é curta, é pouco. So the intent of Jesus is be faithful with this short life, which is momentary. E eu recompensarei vocês eternamente. And I will Esse é o muito de Deus. And I will reward you eternally. That is the bunch of Jesus. That is the wealth of Jesus. Então agora que nós estabelecemos esse fundamento, né, de So now that we established this foundation, como que um judeu do primeiro século entendia a mensagem do evangelho, do reino de Deus, how the Jew understood the message of Jesus in the first century, nós vamos falar então do juízo eterno. we'll speak about eternal judgment. E eu quero te mostrar que juízo eterno não é uma mensagem ruim. And I'll show you that eternal judgment is not a bad message. Porque quando a gente fala de juízo eterno, a primeira coisa que vem à nossa mente é o inferno. Because the first thing we think about when we say eternal judgment is hell. E aí eu quero deixar bem claro que, né, as escrituras são bem enfáticas a respeito disso, o inferno existe. And I want to make it very clear that Scripture is very emphatic about this. The hell does exist. Ninguém prega mais sobre o inferno do que Jesus. Nobody preaches more about hell than Jesus. Então, se Jesus traz essa consciência para os seus discípulos, So if Jesus brings this intent for the disciples, ao ponto de dizer, não temam aqueles que podem tocar no seu corpo físico, to the point where he says, don't fear those who can touch your material body, mas temam aquele que pode lançar tanto o seu corpo quanto o seu espírito no inferno, but fear the one who can send your earthly body and your soul to the hell.
Então Jesus trazia essa realidade que é dura para nós, So Jesus is bringing this reality which is harsh for us, mas ao mesmo tempo é graciosa, por quê? Porque Deus nos deu um caminho para não ir para lá. but at the same time is gracious because God himself gave a way for us to not go there. Mas nós precisamos comunicar às outras pessoas que essa é uma realidade, But we need to communicate to other people that this is a reality, que o inferno de fato existe, that hell does in fact exist, e que o papel de Deus e o que Deus espera de nós é de que nós possamos cooperar and God expects that we will cooperate para que as pessoas conscientes dessa realidade so that people that know about this reality, possam viver essa vida they can live this life em resposta ao Evangelho. as an answer to the gospel. Se arrependendo, tendo fé, se batizando, a imposição de mãos, recebendo o Espírito. Repenting, having faith, baptizing, laying hands. Então, por causa do tempo, eu ia falar, mas eu vou dar 3 pontos, porque como nós devemos, como cristãos, olhar para a realidade do inferno. And for the sake of time, I was going to go deeper, but I'll name 3 things that we can do for eternal judgment. Então, a primeira é fé em Deus, So the first is faith in God, mas não só como o Tiago vai dizer, não só acreditar que Deus existe, but like James goes on to say, not just believe that God exists, mas essa certeza do caráter amoroso de Deus. but this certainty of the character of God. De que Deus não mediu esforços para que nós pudéssemos ter a salvação eterna. That God did not measure his strength to give us a way into heaven. Deus tomou uma forma humana, caminhou no nosso meio em glória, God, he became human, and walked with us in glory. se fez pecado em nosso lugar, He made himself sin in our place, para que nós pudéssemos ser feitos justos perante o Senhor. so that we may be made just for the Lord. Ou seja, a demonstração de Deus, So God's demonstration de que Deus fez tudo o que Ele podia that he did everything he could para que nós não terminássemos nesse lugar. so that we would not end up in this place. E Deus não desistiu só na cruz. And Jesus did not just give up on Eu não the sei cross. você, mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo o constante amor e misericórdia de Deus And I don't know about you, but when I look at my life, I see the constant love of Jesus em me convencer do seu amor e misericórdia, me trazendo para os caminhos do Senhor. in convincing me to come to the path and the way of the Lord. E por mais que eu tentasse sair, Deus sempre vai tentar nos trazer para esse lugar de dependência do Senhor. And even though I tried sometimes to deviate, he would always try to put me back in place. Então nós podemos ter fé em Deus, So we can have faith in God. ou seja, essa certeza do seu caráter amoroso e misericordioso. So the certainty in his character, which is loving. Segundo, nós precisamos ter fé, essa convicção na justiça divina, Second, we have to have faith in the divine justice, que Deus é de fato justo. that God is in fact just. Gênesis 18, Abraão chega para Deus, né? E é Jesus ali, In Genesis 18, Abraham comes to God and Jesus in that scenario. e aí ele vai dizer, olha, você sendo o justo juiz de toda a terra, And he goes on to say, you being the just judge for all the earth, não vai demonstrar misericórdia para Sodoma e Gomorra? you will not show mercy to Sodom and Gomorrah? E se tiver 50? If there's 50, E se tiver 20? what if there's 20? E se tiver 10 justos naquela cidade? What if there's 10 just? E aí a resposta de Deus é, por causa disso eu não a destruirei. And the answer of God is, because of them I will not destroy. Então nós podemos confiar na justiça divina. Deus é justo. So we can trust in the just divine nature of Jesus. A God is just. justiça de Deus nunca falhou e nunca falhará. God's justice has never failed and it never will. E nós precisamos viver com essa consciência de que nós só temos uma vida. And we have to live with this conscience that we only have this life. Então aí entra o temor onde nós falamos. So then we come into the fear which we spoke about. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 9 The author of Hebrew goes on to say in Hebrews 9 que assim ao homem está ordenado a morrer e viver uma vez só, e depois disso enfrentará juízo. to the man it's ordained that he may live one time only, and after that there will be judgment. Então, diferente do que muitas filosofias e ideologias pregam, nós não acreditamos que existem segundas chances. Yeah, so different than other philosophies, we do not believe that there is a second chance. Se eu não me engano, é o hinduísmo que vai acreditar que você morre e depois você volta até você se tornar uma pessoa melhor. Yes, if I'm not mistaken, I believe it's Hinduism that believes that you die and you come back until you become a better person. E aí, quando você vive uma vida boa, você se torna um com o cosmos, com o universo. And then when you're a good person, you become one with the cosmos, the universe. Se você não se tornar uma pessoa boa, você vai continuar
continua voltando e cada vez que você volta, você sofre mais. And if you're not a good person, you keep on going and come back and you suffer more. Não, as escrituras são claras. Ao homem é dado o direito de viver uma vez só. No, Scripture is clear. The man has been given the right to live once only. Então nós, ainda mais nós que temos a lei do Senhor, temos os mandamentos do Senhor, So us, even more us that have the law of the Lord, nós deveríamos viver essa vida diante da realidade de que Deus está vindo e que nós seremos julgados. we should live our life in facing the fact that Jesus is coming with judgment. Vocês estão comigo? Are you with me? Coloquei uma passagem aqui em Atos 24. So I have a passage here in Acts 24, verse 24 to 27. Paulo tá pregando para Félix e Drúzila. Paul is preaching to Felix with Drusilla. E aí a Bíblia vai dizer que ela era judia. The Bible goes on to say that she is a Jew. Ou seja, ela conhecia a realidade da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. So she understood the background. E aí Paulo, na oportunidade, né, na janela que ele vê de pregar o evangelho, So Paul, in this small window where he sees he can preach the gospel, a Bíblia vai dizer que Paulo começou a falar a respeito da fé em Cristo Jesus, Paul goes on to say that he preaches about the faith in God, falando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. speaking about justice, self-control, and the eternal judgment which is to come. E a Bíblia vai dizer que diante dessa mensagem, Félix ficou amedrontado e falou: Paulo, volta depois que eu não quero ouvir mais. And the Bible says that in facing this message, Felix told Paul, come later. Mas como eu disse, né, o dia do Senhor, So as I said, the day of the Lord, o juízo eterno, the eternal judgment, deveria nos causar temor, they should cause us fear, mas não é só sobre o inferno, gente. but it's not just about hell. Na verdade, Deus desenvolveu a mensagem do juízo The eterno truth is, God, he creates this message of eternal judgment para nos encorajar. so that he may encourage us. Porque nós automaticamente conotamos uma ideia negativa, né, em juízo, Because when we place this negative connotation with judgment, mas juízo nada mais é do que enfrentar a justiça. but judgment is nothing else than to face justice. E nós que recebemos, abraçamos o evangelho, And us who received and we hug the gospel, respondemos a esses 6 passos que o autor de Hebreus vai dizer. we answer back to these 6 steps that the author of Hebrews goes on to say. Nós somos justificados por causa da obra do Senhor. We are justified because of the act of the Lord. Então nós nos apresentaremos diante do Senhor com a justiça de Cristo que Deus nos veste. So we will go before the Lord with the justice of Jesus who died for us. Só que não apenas isso, So not only that, ou seja, nós podemos ter convicção da vida eterna que ela é nos garantida através do sacrifício de Jesus, so we can be certain of our salvation, which is guaranteed through Jesus Christ. mas isso não deveria ser uma desculpa para a gente sentar e não fazer But nada, that should not be an excuse for us to sit down and do nothing. porque mesmo nós que somos salvos pelo sacrifício de Jesus, Because even us who are saved by the sacrifice of Jesus Christ, vamos precisar nos apresentar diante do Senhor e enfrentar o que Paulo vai dizer, né, o tribunal de Cristo. we will still have to go before the Lord and go through God's trial. E aí Paulo vai dizer, olha, quem construir com ouro, com pedras preciosas, And he goes on to say, those who build with precious stones and gold, vai receber recompensa. you will receive a reward. Quem construir, ou seja, quem gastar essa vida construindo coisas que são feitas de palha, ou seja, coisas de pouco valor So diante do Senhor, whoever lives this life making wheat deeds, which is something of less value for the Lord, será salvo como pelo fogo. will be consumed by the fire. Então quem lembra disso? Em Hebreus 11, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que a fé, essa convicção, né, das coisas que nós não vemos, So the author of Hebrews, he goes on to say, faith is the certainty of these things we don't see. e nós falamos disso em fé, né, quando nós falamos a respeito de fé, que todos os exemplos que o autor de Hebreus vai listar em Hebreus 11, And we spoke about faith when we spoke about faith that in Hebrews 11, ele vai dizer, Abraão vivia pela cidade que Deus prometeu, ou seja, eles viviam pela era por vir. Abraham lived for the city that God had promises, so they lived for this coming era. E aí depois ele vai dizer que quem acredita, né, quem acredita em Deus, quem tem fé precisa acreditar que primeiro Deus existe, And he says the first thing is anybody with faith has to believe that God exists e que ele é galardoador daqueles que o buscam. and that he rewards those who seek him. Ou seja, em outras palavras, o que o autor está dizendo, So in other words, what the author is saying, a forma como nós vivermos a nossa vida the way we live our life gerará recompensas eternas will generate an eternal reward que olhos não viram, ouvidos não ouviram. eyes haven't seen, ears haven't heard. Ou seja, a forma como eu vivo essa vida perante o Senhor importa. So the way I live this life
before the Lord matters. E se eu escolher um caminho onde eu abro mão da minha glória, So if I choose a path where if I give up my glory, buscando a glória de Deus, seeking the glory of God, eu vivo em prol disso, I live in favor of this. isso toca de tal forma o coração do Senhor, This touches in such a way the heart of the Lord que Deus fala, olha, esse ato de fé, that God says, this act of faith, esse sofrimento que você suportou nessa vida, tendo fé, this suffering you endured in this small life, having faith, na minha promessa, na restauração de todas as coisas, in my promise and the restoration of everything, isso toca o meu coração de tal forma this touches my heart in such a way que talvez aos seus olhos não era muita coisa. that maybe in your eyes it was not much. Talvez aos olhos das pessoas que estavam ao seu redor não era muita coisa. Maybe in the eyes of people around you it was not much, Mas isso me tocou de tal forma que eu te recompensarei eternamente. but that has touched me in such a way that I will reward you eternally. Ao ponto que Jesus vai ensinar, olha, aquele que der um copo de água ao menor dos meus discípulos, To the point where Jesus is going to say, you who give a cup of water to the smallest of my disciples, de modo nenhum ficará sem a sua recompensa. you will not live without your reward. Sabe qual que é a grande questão? You know what's the biggest concern? Que o que nós consideramos grande, That what we consider big, aos olhos do Senhor, não é necessariamente grande. to the eyes of the Lord is not necessarily big. Então Deus pega João Batista, So God gets John the Baptist, um cara que ficou no deserto por mais de 30 anos. a man who stayed over 30 years in the desert. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente o ministério dele teve 6 meses, uma duração de 6 meses, ele foi decapitado. Some historians say his ministry was of 6 months and then he was E ele vai para o decapitated. Rio Jordão e começa a batizar as pessoas. He goes to the Jordan River and starts baptizing people. E aí Jesus olha para esse cara, And Jesus looks at this man, que não é um Moisés na nossa perspectiva, who is not a Moses, que abriu o Mar Vermelho, who opened the Red Sea, que fez vários milagres, who did many different miracles. não é Elias, He's not Elijah. não é Davi, um cara segundo o coração de Deus. He's not David, the man second to God's heart. E Deus pega aquele profeta que nós consideraríamos o menor, God gets that prophet, the one that we would consider the smallest, e Deus vai dizer, olha, ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João Batista. and he goes on to say, nobody born of a woman is greater than John the Baptist. Na parábola dos talentos, Jesus vai dizer In the parable of the talents, Jesus goes on to say que naquele dia os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. that on that day the last will be first and the first will be last. Sabe o que Jesus está dizendo? You know what Jesus is saying? Aquelas pessoas que nós consideraríamos as últimas, a de menos importância. Those people who we consider the one with the least value, O Zezinho que está lá na África, que ninguém conhece o nome dele. nobody knows that is in Africa, Que talvez teve um ministério curto porque ele enfrentou a morte. who maybe had a small ministry because he faced death, Que tinha 10 seguidores no Instagram que era a família dele. who had 10 followers on Instagram that was just his family, Mas que viveu uma vida onde os olhos humanos não perceberam. but lived a life where the human eyes did not notice, Mas que o olho do Senhor estava atento o tempo inteiro. but that the eyes of the Lord was always focused on. Deus fala, olha, esses que vocês considerariam os últimos, Jesus is saying, these people who you would consider the last, eles serão considerados no reino de Deus os mais importantes, they will be considered the most important in our kingdom, porque Deus não está atrás de quão conhecido nós somos. because God is not after how known we are. Para Deus não é mais importante aquele que está pregando. For God, it doesn't matter the one who's preaching. Para Deus o que importa é quanto nós nos desgastamos pelo Senhor, For God, it's how much we spend for God, quanto nós cremos na promessa de Deus, and how much we believe in the promise of God, por mais que nós não vejamos nenhuma recompensa nessa vida. even though we do not see any reward in this life. Nós falamos disso, tem aquela música, né? Não morrerei enquanto eu não ver a promessa se cumprir. We spoke about the Christian song in Brazil, I will not die until I see the promise fulfilled. Alguém deveria ter avisado Abraão e todos os pais da fé Somebody should have told Abraham and all the fathers in faith que todos morreram sem ver o cumprimento da promessa. that all of them died without seeing the complete fulfillment of the promise. Ou seja, a mensagem de juízo eterno So the message of eternal judgment não é só a mensagem de que Deus está trazendo juízo. is not just the message that God is bringing judgment. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 1 que Deus vai trazer juízo sobre contra todos aqueles que desobedecem e rejeitam o evangelho de Deus. Paul is saying in Thessalonians that God will bring judgment for all of those who go against the law of God. Embora essa seja uma realidade, Even though that is a reality,
a mensagem de que Deus está vindo trazendo recompensa para todos que creem, the message that God is coming to bring reward and compensation for all of those who believe in Him, e que as mínimas atitudes que eu faço nessa and vida, that the smallest things I do in this life, como dar um copo de água para alguém, like a cup of water for someone, toca o coração de Deus de tal forma que Ele vai me recompensar eternamente, touches the heart of the Lord in such a way that He will reward me eternally. isso não fala só sobre mim e o que eu fiz, And that doesn't speak only about me and what I've done. fala sobre a generosidade de Deus. It speaks about the generosity of God Em pegar pessoas que são falhas, in getting people who are sinful, que vivem em dúvida, that live in doubt, que na maioria dos casos, como Paulo vai dizer, vai fazer aquilo que contraria a lei de Deus. that Paul goes on to say that they do things that are against God. E aí Deus fala, olha, se vocês escolherem mesmo em meio às dificuldades, And God goes on to say, if you choose me, even in the midst of tribulations, me servir e viver olhando para a vida eterna, if you serve me, thinking of the eternal life, eu prometo recompensar vocês eternamente. I promise to reward you eternally. Isso deveria nos encorajar. And that should De que encourage nós viveremos essa vida, that we will live this life assim como todos os apóstolos, como Jesus, compartilhava, just as all the apostles and Jesus shared, olhando para a recompensa eterna. with eyes fixed on the eternal life. E claro que o meu motivo principal precisa ser a glória de Deus, And of course, my main motivation is the glory of God, mas eu posso descansar sabendo que Deus, Paulo vai dizer isso em Colossenses, eu acho, no Senhor o nosso trabalho, que muitas das vezes ninguém vê, but I can rest assured that in God, our work, which is sometimes not seen, it's unseen, ele não é em vão. it's not for no reason. As coisas mais The pequenas, smallest things sem valores, with no value que você ofertou para o Senhor, that you gave for the Lord, que você escolheu entregar para o Senhor, that you chose to give to the Lord, que ninguém viu, that nobody saw, que ninguém ouviu, nobody heard, Deus vai recompensar isso. God will reward you. E isso deveria nos encorajar, And that should encourage us, mesmo sendo falhos, even if we're mistaken a viver uma vida or failure to live a life onde nós viveremos em prol da glória de Deus. where we will live for the kingdom of God. Então eu quero encerrar com você, So I'd like to finish up with you, lendo Mateus capítulo 5, reading Matthew chapter 5, tendo esse plano de fundo having this background, de que a mensagem do Evangelho, ela de fato o ápice se resume na ressurreição dos mortos, that the peak of the message is the resurrection of the dead, o retorno de Jesus, the coming of Jesus, a recompensa eterna, the reward of eternal life, o juízo eterno. the eternal judgment. Então, olhando para o futuro, So looking into the future, nós nos antecipamos e nós vivemos, nós negociamos essa vida so we negotiate this life, em vista do futuro. watching for the future life that is to come. E a mensagem de esperança de Jesus, And the message of Jesus is as bem-aventuranças, the da beauty, No. esqueci agora. Matthew 5. Mas aí Jesus vai dizer: felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes são os que choram quando? Nessa vida, porque um dia, quando o Senhor retornar, eles serão consolados. Felizes são os humildes, por quê? Porque no dia em que o Senhor vier e restaurar a terra, eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça nessa vida, por quê? Porque um dia eles serão satisfeitos. Embora nessa vida talvez eles não a encontrem, eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia de Deus. Bem-aventurados são os puros de coração, por quê? Porque um dia eles verão o Senhor. Bem-aventurados serão os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e do reino de Deus. Porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados serão vocês, que por minha causa, eles te insultarem, te perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no reino de Deus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. So Jesus' answer is Matthew 5, verse 1 through 12. Então, nós estamos terminando nossa série de 7 semanas. So we're finishing up our series of 7 weeks. E a minha intenção era de te mostrar And my intent was to show you
que isso aqui são as coisas mais básicas do Evangelho. that these are the foundations of faith. E aí o autor de Hebreus vai dizer, se você não domina cada um desses pontos, And the author of Hebrews, he goes on to say, if you don't master these 6 topics, você é um bebê, um recém-nascido, you're still a newborn in faith, e você precisa amadurecer, and you need to mature. você precisa ter isso bem solidificado, You need to have this consolidated porque Deus te incumbiu com a missão de fazer discípulos. because God gave you the responsibility of making disciples. Como nós dissemos, isso não é responsabilidade do pastor. This is not a responsibility of the pastor. Deus chama os seus discípulos para fazerem discípulos. God calls his disciples to make disciples. E o caminho que você precisa apresentar And the path you need to show pode ser resumido nesses 6 pontos. can be summarized to these 6 topics. Como eu te disse, você não precisa fazer uma pregação de 1 hora em cada ponto, Like I said, you don't have to make a message of 1 hour on each topic, mas você precisa ter isso tão bem solidificado no seu coração, but you have to have this so solid in your heart que aí é o que Pedro vai dizer, quando te perguntarem o porquê da sua fé, that when Peter goes on to say, when they ask you the reason for your faith, você vai dizer, olha, eu preciso me arrepender porque eu sei que o Senhor é bom e justo e os meus caminhos me levam para a morte. you can say, I know I need to repent because I know the Lord is just and my path will take me to hell. E aí aqueles que ressuscitarem, todos, né, a Apocalipse 20 vai dizer que tanto os ímpios como os justos ressuscitarão. And Revelations 20 goes on to say that all will be resurrected. Aqueles que se negarem a receber o evangelho enfrentarão juízo. Those who neglect the message of the gospel will have to face judgment. Mas Deus está tardando esse dia para que todos nós possamos, não só nós da igreja, mas os que estão lá fora, possam alcançar essa misericórdia do Senhor. But God is delaying this day so that all of us, not from the church, but all of humanity may come to face this fact. Então, se nós sentamos aqui sabendo da nossa salvação, mas isso não nos toca para levar essa salvação a outras pessoas, nós temos um problema. But if we're sitting here and we know this salvation message and we do not go and share it with other people, there is a problem. Porque o dia do Senhor é certeiro, a ressurreição dos mortos é certeira. Because the day of the Lord is a certainty and the resurrection of the dead is a certainty. Mas Deus nos encoraja But God, He encourages us a gastar essa vida, to spend this life, gastar os nossos dias, spend our days, os nossos recursos, our resources, tudo que nós temos. everything we have, Porque um dia, because one day, pela sua graça, pela sua misericórdia, through His grace and mercy, pelo tamanho da bondade do seu coração, through the size of His goodness, Deus recompensará eternamente cada esforço, God will reward every effort que nós fizermos pelo nome do Senhor. that we do in the name of the Lord. E essa é a mensagem do Evangelho. And that is the message of the gospel. Então o autor de Hebreus estava resumindo, So the author of Hebrews, he's summarizing. e aí Jesus vai dizer, olha, quem muito é dado, muito será cobrado. Quem falou? Jesus. So Jesus goes on to say, those who have a lot, they will be also asked a lot. Então, a partir de hoje, você é responsável perante o Senhor. So starting today, you are also responsible for the message of the Lord. Você foi exposto à mensagem do Evangelho de forma introdutória. You have been exposed to this as an introductory way. O autor vai dizer, olha, gente, eu tinha muita coisa para falar a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. And the author, he goes on to say, I had a lot to speak about the priesthood of Melchizedek. Mas eu não vou poder, por quê? Porque vocês se tornaram tardios em aprender as coisas mais básicas. But I cannot share this with you because you have been late to learn the most basic things. Então, quando nós estabelecemos os fundamentos introdutórios, So when we go on to preach about the introductory things, nós podemos crescer no conhecimento de Deus, we can grow in the knowledge of God, no conhecimento do plano eterno de Deus. the knowledge of the eternal plan of God. E é por isso que eu senti essa urgência de que nós, como igreja, fôssemos expostos a isso, And that's why I felt the urgency for us to be exposed to this, porque agora nós sabemos o que Deus está fazendo. because now we know what God is doing. Nós sabemos como Deus está fazendo. We know how God is doing. Aí agora a pergunta que fica é como nós responderemos a isso. So now the question is, how do we answer this message? Mas a minha intenção era que essa mensagem fosse uma mensagem leve para te encorajar, But my intention was that this would be a easy burden message, sem que nós perdêssemos o temor do Senhor, without us losing the fear of the Lord, mas para que nós focássemos na graça de Deus. Deus vai recompensar but that we may focus on the grace of the Lord. God will reward us. a forma como nós vivemos essa vida em prol do Senhor. The way we live this life for the glory of God. Então, com esse tom de encorajamento, eu quero orar com você. And with this, I'd like to pray with you. Se você puder ficar de pé. You can stand up. Eu queria pedir para que o Senhor nos toque como igreja, como pessoas, né, como indivíduos, para que nós possamos sentir a mesma urgência que a igreja primitiva sentia, né? Paulo em Romanos 13, se eu não me engano, ele vai dizer, olha, não sejam como daqueles que dormem, não sejam como da noite. Por quê? Porque logo o dia vem. Ou seja, a mentalidade apostólica
né, o dia, né, a justiça de Deus vai clarear toda a criação. O dia do reino messiânico, o dia do Senhor está vindo. Então nós não podemos dormir. Nós não podemos nos dar ao prazer de vivermos distraídos com as coisas passageiras dessa vida. Se isso era uma realidade nos dias de Paulo, quanto mais nos nossos dias. E aí Pedro vai dizer, gente, o dia do Senhor certamente virá. Ele não tarda. Deus não está atrasado, gente. Deus não dormiu demais e esqueceu de olhar o relógio, o calendário. Deus está estendendo a sua misericórdia e Deus conta comigo e com você para que nós façamos isso. Para que nós possamos tornar as pessoas cientes de que o dia do Senhor está vindo. Juízo está vindo, né? A ira do Senhor que Paulo vai dizer. Mas existe misericórdia, existe graça. Existe uma resposta onde nós aceitamos o sacrifício do Senhor. Então que Deus possa nos tocar com essa realidade e que nós possamos viver em prol desse dia por vir. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela mensagem do Evangelho que de fato é o poder do Senhor que nos salva, nos muda, nos molda para que nós possamos viver essa vida, Jesus, com sabedoria, para que nós possamos viver essa vida, Jesus, em luz, em prol da era por vida, a vida eterna. Então, Jesus, nós não queremos ser como aqueles que dormem, Jesus. Nós não queremos ser como aqueles que são negligentes à realidade que o Senhor já estabeleceu. O Senhor está vindo em juízo, mas o Senhor está vindo também para salvar o seu povo. O Senhor está oferecendo, Jesus, estendendo a sua mão, oferecendo misericórdia e graça. E nós que já desfrutamos disso, Jesus, nós não queremos sentar em cima dessa bênção. Nós queremos, Espírito Santo, sentir o mesmo desejo do Senhor para que todos aqueles que não ouviram essa mensagem possam ser tocadas por ela. Então nós queremos te pedir, Espírito de vida, traga vida, Jesus, traga entendimento, Espírito Santo, ao nosso coração, à nossa mente. Nós não queremos nos reunir nos domingos para ouvir falar a respeito só de nós. Nós queremos nos reunir para ouvir a respeito do Senhor. Nós queremos te conhecer, nós queremos ser expostos à mensagem do Evangelho e nós queremos ser transformados, Jesus. Então nos ajuda nessa caminhada, Jesus. É uma caminhada árdua, difícil, mas o seu Espírito está conosco. O Senhor não nos deixou órfãos. Então nós queremos pedir, desperta no nosso coração, Jesus, essa urgência dos dias em que nós vivemos. Nós queremos ser pessoas que articularão, Jesus, que compartilharão a mensagem do Evangelho do Senhor. Não a nossa mensagem do Evangelho, não a nossa versão. Não, nós queremos ser servos bons e fiéis, como a sua palavra diz. Então nos equipa, Espírito Santo, por favor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Nós queremos, Jesus, carregar essa misericórdia, estender a outras pessoas, assim como foi estendido a nós. Então nos capacita, por favor, Jesus. Nós amamos a mensagem do seu Evangelho. E nós queremos não ser apenas transformadas por ela, mas nós queremos, Jesus, ver outras pessoas sendo transformadas, tocadas pela misericórdia do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.